Bom dia, alunos do sexto ano. Vamos dar aqui início à nossa aula de geografia, né? Agora falando das questões associadas à hidrografia do planeta, né? A gente sabe que a hidrografia é a ciência que estuda toda a água do nosso planeta, né? E essa água, ela é muito importante na vida do ser humano, pois ela tem uma composição de 60% do nosso corpo, ao qual o ser humano, ele sem água, ele não consegue sobreviver, né? A água, ela surgiu no planeta há milhares de anos atrás, quando a Terra ela atingiu o seu ponto de órbita em relação ao Sol, ao qual promoveu com isso o derretimento de toda a superfície terrestre, que era composta apenas de gelo. E esse gelo acabou se transformando em água, que deu origem aos oceanos. E a partir do efeito estufa, que é um fator natural que a Terra tem, esse efeito estufa não foi criado pelo homem, né? Ele é um fator natural, o homem só agravou o efeito estufa, no qual ele, de certa forma, acabou proporcionando com isso o surgimento das águas continentais, ou seja, água dentro dos continentes. Por quê? Porque fez surgir com isso o chamado ciclo hidrológico. Então, esse ciclo hidrológico se deu justamente por conta dessa água continental que foi levada através da evaporação das águas oceânicas, formaram-se nuvens e a nuvem se precipitou sobre os continentes, né? Na realidade sobre o continente que existia naquela época, que era denominado como Pangeia, e essa água que caiu sobre o continente, boa parte dela infiltrou-se no solo, outra escoou sobre a superfície terrestre, que voltou de novo para os oceanos, e outra parte foi para os rios. E uma quarta parte acabou evaporando de volta, que foi compor de novo a atmosfera. E esse processo contínuo foi denominado assim como ciclo hidrológico, não é? Que ele é contínuo e não para nunca. As pessoas costumam falar que a água é um recurso natural não renovável. É importante frisar que antes de falar que a água é um recurso natural renovável ou não renovável, a gente tem que saber em relação a quê, não é? Em relação a quê essa água é um recurso natural renovável ou não renovável. Quando a gente se refere à água como água para beber, água potável, ela é sim um recurso natural não renovável, porque nós não podemos consumir água poluída, né? E aí ela é não renovável. A partir do momento que ela é utilizada para geração de energia, essa água, independente se ela está poluída ou não, ela vai gerar energia. Porque para produzir energia, a gente precisa apenas da potência da água para que ela gire as turbinas, né, para a produção de energia. Então, para a produção energética, ela é renovável na realidade. E para o consumo humano, ela é não renovável, porque o ser humano ele não pode consumir água poluída, né? Então, para a geração de energia, tanto faz se ela está renovável, se ela está poluída ou não, ok? Vamos falar das partes dos rios, né? Os rios, ele divide-se em várias partes. Eu vou falar aqui de alguns mais importantes que nós temos. Quais são elas, essas partes dos rios mais importantes? Eu vou ter primeiramente a nascente. A nascente do rio, geralmente o rio ela nasce com uma pequena quantidade de água e ocorre de três formas, são chamados três regimes hidrológicos. São regimes pluviais, nivais e glaciais. Qual a diferença desses três regimes? Eu vou falar primeiramente do regime glacial, que é um regime de nascente, né, que nós não temos no Brasil.
é quando o rio nasce a partir do derretimento do gelo das calotas polares. Então, o rio que nasce pelo derretimento do gelo das calotas polares é considerado o rio com nascente glacial. Né? Aquele rio que nasce pelo... E no Brasil, nós não temos esse tipo de rio. Por quê? Porque a gente está distante das calotas polares. Já lá no norte do Canadá, no norte da Europa, não é? Você vai ter esse tipo de rio, não é? Inclusive uma das maiores geleiras do mundo, a maior geleira do mundo, inclusive, essa semana ela se separou de uma parte de gelo que estava ligada ao continente do Ártico, né? E ela agora está à deriva no oceano. Né? A maior placa de gelo do mundo, o maior iceberg do mundo, ele se separou do continente. E aí, consequentemente, ele está à deriva. Por conta de quê? Por conta justamente desse aquecimento global que nós temos no mundo. E aí, consequentemente, ele, de certa forma, acabou promovendo esse degelo. Então, nós não temos rios no Brasil com nascente glacial. Existe um outro tipo de nascente também, que é a nascente nival. O que é a nascente nival? A nascente nival é quando o rio nasce pelo derretimento do gelo no topo das montanhas. Aqui no Brasil a gente só tem um rio que nasce dessa forma. Aí você pergunta, professor, e aqui no Brasil nós temos rios, ou nós temos montanhas com gelo no topo? Aí eu digo não. Aí você diz, como é que tem um rio com nascente nival? Porque o rio que a gente tem no Brasil, ele não nasce no Brasil. Ele nasce no Peru, que é o rio Amazonas, o maior rio do mundo, tanto em extensão quanto em volume de água. O rio Amazonas, ele é um rio que ele nasce no Peru, pelo derretimento do gelo, vai descendo a Cordilheira dos Andes, passa Guiana, Suriname, Venezuela e até entra no Brasil. Quando entra no Brasil, ele encontra-se com alguns afluentes, como o que, por exemplo, como o Rio Xingu, Rio Madeira, Rio Negro, Rio Solimões, formando assim a maior bacia geográfica do mundo, que é a bacia do Amazonas. Então, esses rios, esse rio, na realidade, ele tem uma grande importância, que a gente vai falar mais adiante, quando for falar de bacias hidrográficas. Não é agora o momento. E o terceiro tipo de nascente que eu tenho no Brasil, 99,9% dos rios brasileiros são compostos de gelo, é o nascente o quê? A nascente pluvial, que são rios que nascem a partir das águas de chuvas que entram em contato com o solo, deixando o solo saturado e, por sua vez, acaba surgindo os chamados olhos d'água. E aí esses olhos d'água dão origem aos rios. A grande parte dos rios são rios de planaltos, ou seja, eles nascem no topo das montanhas e sua água vem descendo pela gravidade até chegar nas áreas de planícies. E aí eu tenho essa primeira parte do rio, que é a nascente. Depois da nascente, eu vou ter aí a chamada jusante. O que é a jusante? Jusante é a parte do rio mais próxima da nascente. Nessa parte recebe o nome de jusante justamente porque é nessa parte que os rios começam a se encontrar com alguns afluentes. E aí, consequentemente, ao encontrar-se com esses afluentes, eles vão aumentando o volume de água do rio, por isso chamado de jusante, por conta do aumento do volume da água dos rios nessa primeira parte do rio aí depois da foz, ou da foz não, da nascente. E aí eu tenho a jusante. No trecho do caminho, no curso do rio, você vai ter umas curvas que o rio faz. O nome dessas curvas é chamado de meandro. Os meandros são curvas que os rios fazem em seu trajeto. É chamado de meandro. E eu tenho também o médio curso do rio, ou curso médio do rio.
O que é isso? É justamente a metade do caminho do que o rio faz entre a nascente e a foz. Geralmente, no médio curso do rio, o rio vai apresentar um maior volume de água. E aí é justamente nessa área aí onde se constrói as usinas hidrelétricas por conta do grande volume de água existente no rio, justamente na região do médio curso. É chamado de médio curso justamente por conta de ser a metade do caminho entre a nascente e a foz. Antes de chegar à foz, eu vou ter uma parte do rio chamada de montante. Montante é a parte mais próxima da foz, é onde o rio começa a acumular uma grande quantidade de sedimentos, por isso dá-se o nome de montante, por conta justamente da montante de sedimentos que vai acumulando nessa área, que foi arrastada desde lá da nascente até chegar nessa área. E aí o rio começa a perder a profundidade, justamente pelo acúmulo de sedimentos que se dá em seu trajeto. Aí é chamado de montante. E aí a gente chega, depois da montante, a gente vai chegar na foz. A foz do rio é a parte ou a desembocadura do rio junto ao mar, que pode ser de duas formas diferentes: foz de delta e a foz de estuário. A foz de delta, meus queridos, é a parte do rio que se encontra com o mar por vários canais, ou seja, vários braços de rios do encontro do rio principal com o mar. É chamado de foz de delta. Já na foz de estuário, eu vou ter aí um único braço de rio no encontro com o mar. Eu vou ter chamado a foz de estuário, que apresenta um único braço de rio no encontro com o mar. Ok? Falar agora dos rios quanto à sua direção. Quanto à direção do rio, eu tenho 4 tipos de rios: rios endorreicos, exorreicos, arreicos e criptorreicos. O que são rios endorreicos? Rios endorreicos, a palavra endorreico é bom a gente frisar e analisar o prefixo da palavra e o sufixo. O prefixo da palavra endo. Endo quer dizer dentro, reicos quer dizer rios. Ou seja, rios endorreicos são rios que correm para dentro do continente. São chamados rios endorreicos. E quais são esses tipos de rios? Justamente a maioria dos rios afluentes e subafluentes são considerados rios endorreicos, rios que correm para dentro do continente. Exorreicos. Vamos analisar. O prefixo exo quer dizer fora, reicos, rios. Ou seja, exorreicos são rios que correm para fora do continente. Geralmente é o rio principal de uma bacia hidrográfica. Não é? Por exemplo, o rio principal da bacia de São Francisco, ele corre para dentro do oceano entre o estado de Sergipe e Alagoas. O rio Nilo, por exemplo, ele corre para o mar Mediterrâneo. Logo, eles são exorreicos, eles correm para fora do continente. No caso do rio endorreico, por exemplo, o rio Pajeú é o rio afluente do São Francisco, então é considerado um rio endorreico. Criptorreicos são rios que correm dentro de cavernas. Cripto quer dizer caverna, reicos rios de caverna. Então, criptorreicos são rios que correm dentro de cavernas ou até o lençol freático. Ele também é chamado de criptorreico. Né? São águas que infiltram no solo e vão compor esse tipo de rio. E arreicos, na realidade, não são rios, são lagos, porque o prefixo A quer dizer negação. São lagos, então suas águas não correm para lugar nenhum. Elas ficam isoladas, ou evaporam, ou infiltram-se no solo para compor o lençol freático. Né? E aí, consequentemente, são chamados de arreicos. Quanto a onde o rio deságua, eu tenho 2 tipos. Eu tenho, na realidade, 2 tipos, não, eu tenho 3 tipos. Eu tenho os rios subafluentes, rio afluentes e o rio principal. Luiz Gonzaga, em uma das suas músicas, cantou uma parte da hidrográfica de São Francisco que dizia o seguinte: riacho do navio correu para o Pajeú, e o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o rio São Francisco vai bater no meio do mar. Lá. Então, o que é que ele quis falar aí? Ele falou justamente de uma parte do rio São Francisco que demonstra aí
um rio subafluente, um rio afluente e um rio principal. Nesse caso aí, o rio subafluente seria o Riacho Navio, que encontra-se com o rio Pajeú, e o rio Pajeú despeja no São Francisco. Então, o rio Pajeú seria um afluente do São Francisco, e o Riacho Navio um afluente do Pajeú, né? Que na realidade o rio Riacho Navio é um subafluente do rio São Francisco. E o rio São Francisco, que vai para o meio do mar, é considerado o rio principal, ex-rei. Então aí eu tenho uma combinação de 3 rios que fazem parte aí de uma rede hidrográfica. Né? E aí o aluno, professor, qual a diferença entre rede hidrográfica e bacia hidrográfica? Né? Olha, quando eu falo sobre bacia hidrográfica, eu estou me referindo a um conjunto de rios e o seu relevo que circunda essa região. Então eu tenho os rios e os planaltos, planícies, depressões que estão naquela área. Tudo isso aí faz parte da bacia hidrográfica. Mas quando eu falo de rede hidrográfica, eu me refiro apenas aos rios da região. Eu vou me referir aí ao rio afluente, ao subafluente, ao rio principal daquela região. O relevo não importa quando eu falo em rede hidrográfica, mas quando eu falo em bacia hidrográfica, o relevo também está no conjunto da bacia hidrográfica. Ok? E aí eu vou ter aí, quanto à periodicidade do rio, eu vou ter 2 tipos. Os rios perenes ou permanentes e os rios temporários ou intermitentes. Os rios perenes ou permanentes são rios que nunca secam. Eles têm água o ano inteiro, não é? Mesmo passando por regiões extremamente áridas, sem chuvas, ele vai apresentar água o ano inteiro, como é o caso do Rio São Francisco, que passa do sertão nordestino e durante boa parte do ano não tem água, e mesmo assim o rio ele está cheio de água o ano inteiro. Não tem chuva no sertão durante boa parte do ano, e mesmo assim o rio São Francisco vai apresentar uma quantidade de água. Então ele é considerado um rio permanente ou perene. E existem também rios temporários ou intermitentes, que são rios que secam em períodos longos de estiagem. Como a maioria dos rios sertão-nordestinos, são rios temporários ou intermitentes, que secam em períodos longos de estiagem. Ok? Vamos falar agora sobre as bacias hidrográficas, as principais bacias hidrográficas do Brasil. Veja só, o Brasil apresenta uma grande variedade de bacias hidrográficas, por isso que a gente tem como principal potencial de produção de energia a energia hidrelétrica. E aí a gente vai falar de algumas bacias hidrográficas aqui, de muita importância no que diz respeito à questão econômica do Brasil. A bacia hidrográfica que eu vou trabalhar com vocês aqui é a bacia do Amazonas, que muita gente desconhece, mas a bacia do Amazonas, como eu falei anteriormente, ela não é uma bacia totalmente brasileira, porque, como eu disse para vocês, ela é uma bacia de regime nival, por ela nascer através do derretimento do gelo do topo das montanhas no Peru, e aí vai descendo a Cordilheira dos Andes até chegar no Brasil. Quando chega no Brasil, encontra-se com alguns afluentes que... Então, o rio Amazonas, ele tem uma grande importância para a população local, que boa parte da população da região norte, considerada a população ribeirinha, que vive às margens do rio Amazonas e sobrevive através da pesca. A pesca de peixes como o pintado, como o pacu, como o pirarucu, o curupuru, então vários tipos de peixe que compõem a bacia do Amazonas, que fortalece a economia da região. O rio Amazonas, ele tem um grande potencial de produção de energia, porém não aproveitado. Por que não aproveitado? Justamente porque as populações que vivem nas suas margens, boa parte é composta por indígenas, e as tribos indígenas são protegidas por lei e não podem ser retiradas do local em que vivem. E aí, por conta disso, ambientalistas e ativistas acabam batendo de frente com o governo federal para impedir a construção de usinas hidrelétricas naquela região. Além disso,
A construção de usina hidrelétrica também causa impactos ambientais gigantescos, porque você tem que inundar uma grande área de floresta, que aí você vai dizimar com a vida de vários animais e ainda com grande quantidade de espécies vegetais. E aí, por conta disso, não se tem condição de construir usinas hidrelétricas, pois podem causar impactos ambientais na região norte. Até se construíram uma, que é a usina de Belo Monte, na região norte, no qual essa usina ainda está parada, não está produzindo energia justamente por conta de questões ambientais que muitas pessoas estão batendo de frente com o governo federal para impedir o seu funcionamento e não causar grandes impactos ambientais naquela região. Mas o Rio Amazonas ele tem esse grande potencial que não é aproveitado. Outra bacia que a gente vai falar agora no Nordeste do Brasil é a bacia do Parnaíba. A bacia do Parnaíba é uma bacia que vai desde o Ceará até o litoral do Maranhão. Ela tem uma grande importância no que se respeita ao processo de irrigação, principalmente da mata de cocais, onde se produz óleos cereais cosméticos através do babaçu, carnaúba, buriti e oiticica. Esses produtos acabam movimentando de forma considerável na região do meio norte brasileiro, que é justamente do estado do Piauí e do Maranhão. Além também de proporcionar o processo de irrigação do caju na região do Ceará, e também a navegabilidade das regiões da população ribeirinha, principalmente do Piauí, onde passa esse rio ali na região do Parnaíba. Não possui potencial energético, até porque a quantidade de suas águas é muito pouca para a produção de energia. Saindo da região do meio norte, vamos agora para o principal rio do Nordeste, que é a bacia do São Francisco, também conhecido como Velho Chico, ou até mesmo Nilo brasileiro. Essa bacia hidrográfica ela tem uma imensa importância para a população nordestina e brasileira também. Com relação à sua importância para a população nordestina, está associado à geração de energia através do complexo da CHESF, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, onde eu tenho ali um complexo de usinas hidrelétricas como a de Sobradinho, a de Itaparica, a de Xingó, a de Almir Gouveia e a de Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, que proporciona assim a geração de energia para o Nordeste brasileiro e parte do Sudeste também. Essas usinas ela é de suma importância para todo o Nordeste. Por que eu falei aqui que o Rio São Francisco ele é comparado com o Rio Nilo, chamado de Nilo brasileiro, ou Nilo nordestino? Porque apresentam características muito peculiares. Por exemplo, o Rio Nilo ele tem direção sul-norte, assim como o São Francisco também. O Rio Nilo nasce no Quênia, deságua lá no mar Mediterrâneo, no Egito. Já o Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, e deságua entre Sergipe e Alagoas, no Oceano Atlântico. Os dois vão subindo na direção sul-norte. Ambos os rios, eles têm uma grande importância no que diz respeito ao aproveitamento agrícola. O Rio Nilo, desde a época dos povos ilóticos que viviam naquela região ali chamada de crescente fértil do Rio Nilo, e o Rio São Francisco na região do Vale do São Francisco, onde se produz uva, manga e laranja a nível de exportação, principalmente a uva, que hoje se movimenta um grande mercado produtor de vinho naquela região do Vale do São Francisco. Outra característica muito importante é que ambos os rios passam por regiões extremamente áridas e mesmo assim tem água o ano inteiro. O Rio Nilo passa pelo deserto do Kalahari e pelo deserto do Saara, e mesmo assim tem água o ano inteiro. Já o Rio São Francisco ele passa pelo deserto, pelo sertão nordestino, onde não chove o ano inteiro e consequentemente possui água o ano inteiro no Rio São Francisco. Por isso que ele é considerado o Nilo brasileiro.
né? Muitas pessoas também vivem da questão do Rio São Francisco, né? Principalmente populações ribeirinhas que vivem ali também da pesca, muito da pesca artesanal, né? Para o consumo próprio, né? E também para vender em restaurantes, mas em pequena quantidade, não que afete diretamente a economia da região, mas que tem uma grande importância, né, principalmente para as pessoas que vivem naquela região, né. Saindo da região Nordeste, eu vou agora para a região Centro-Oeste, onde eu tenho dois importantes rios no que diz respeito ao tocante de produção de energia, que é o Rio Paraná. O Rio Paraná, onde ele nasce no estado de Goiás e deságua no Rio do Prata, na Argentina. Esse rio ele faz parte da Bacia Platina, assim como o Rio Uruguai e o Rio Paraguai. Os três rios compõem aí a Bacia Platina. O Rio Paraná, nele eu tenho construída aquela que já foi durante um bom tempo a maior usina hidrelétrica do mundo, que é a usina de Itaipu, produzindo energia não só para o Brasil, como também para o Paraguai. Por isso ela é considerada uma usina binacional, porque ela produz energia tanto para o Brasil quanto para o Paraguai. Essa usina hidrelétrica ela tem uma grande importância para o Brasil, porque ela produz energia em grande parte para o chamado motor do Brasil, que é a região Sudeste, que é uma área de grande consumo energético, e aí por isso a importância da usina de Itaipu, que produz boa parte de sua energia para a região Sudeste do Brasil. E lá mais acima eu vou ter um rio denominado como Tocantins-Araguaia, que é o maior rio brasileiro, totalmente brasileiro, só que artificial. O maior rio totalmente brasileiro natural é o Rio São Francisco, né? Mas o maior que o Rio São Francisco é o Rio Tocantins-Araguaia, só que ele é artificial. Artificial por quê, professor? Porque na década de 70 e 80 tiveram que fazer a junção entre esses dois rios para a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, para a produção de energia para a região norte e centro-oeste do Brasil, ao qual essa usina ela tem uma extrema importância, não é, para essas regiões no tocante de geração de energia, através desse grande rio artificial que foi construído no governo de Juscelino Kubitschek e Figueiredo durante as décadas de 70 e 80. E aí, consequentemente, nós tivemos aí uma grande obra na estrutura brasileira, que foi justamente essa usina de Tucuruí, para a importância de produção de energia. Na região Sudeste, nós temos como o principal rio, na realidade são vários, mas o principal rio é a bacia do Paraíba do Sul, que recebe alguns afluentes, como por exemplo o afluente do rio Tietê, do rio Ipiranga. São rios que desaguam no Paraíba do Sul, que entre esses rios que eu falei agora, o Paraíba do Sul é o mais poluído dos rios, já que ele passa por regiões extremamente urbanizadas e recebe uma grande quantidade de águas de outros rios que também são imensamente poluídos. E aí o Paraíba do Sul, ele é importante no que se respeita à produção de água potável para consumo humano da região de São Paulo. Então, esse rio ele tem essa importância no que diz respeito à produção hidrográfica da região. Saindo da região Sudeste, eu vou lá para a região Sul, onde eu vou ter dois rios que compõem a Bacia Platina, que é a Bacia do Uruguai e do Paraguai. A Bacia do Uruguai ele tem uma pequena produção energética, onde suas águas acabam desaguando também. Apesar de receber uma Bacia do Uruguai, boa parte dela ela passa pelo Brasil e deságua também na Argentina, no Rio do Prata, por isso chamado também de Bacia Platina, a Bacia do Uruguai. Produz uma pequena quantidade de energia através de uma pequena usina existente naquela região. E a Bacia do Paraguai, ela é mais utilizada para o processo de desenvolvimento agrícola da região, onde aquela região ali sul do Brasil se tem uma grande criação de suínos e de aves, ao qual proporciona assim o desenvolvimento da agricultura
na região, e aí suas águas também desaguam no Rio do Prata. Então, juntando o Rio Paraná, Paraguai e Uruguai, que desaguam no Rio do Prata, lá na Argentina, compõem com isso a chamada Bacia Platina. Então, gente, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos e tenham uma excelente semana.